Com a nova lei, o número de divórcios bate recorde no Brasil. Dados do IBGE revelam que foram mais de 243 mil em 2010. O crescimento foi de 200% em 23 anos. Na época do namoro, tudo parece um conto de fadas. O casamento é um sonho e quase todo mundo quer que aconteça dentro dos conformes. Ela vestida de branco, como manda o figurino, a igreja, as flores, e quando chega o grande dia... As promessas são de amor eterno, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Mas o que na teoria deveria ser para sempre, muitas vezes pode acabar antes mesmo de começar. Nos últimos 10 anos, algumas mudanças na lei tornaram o processo de separação bem menos burocrático. Hoje em dia, quem quer romper a união, basta ir ao cartório e formalizar o pedido. Isso pode acontecer até mesmo no dia seguinte ao casamento. Para se divorciar, basta que haja consenso, não tem esse tempo mínimo, e o casal pode fazer esse procedimento de forma bem rápida, segura e barata diretamente no cartório. É o que revela a pesquisa do IBGE. A taxa de divórcios bateu recorde no país em 2010. Ao todo, se casaram mais de 977 mil pessoas, 5% a mais do que em 2009. Quase 180 mil se divorciaram, número 29% maior do que no ano anterior. As separações, que são o rompimento do casal sem o registro em cartório, foram pouco mais de 58 mil, 32% a menos que em 2009. A pesquisa também mostra que cerca de 41% dos casamentos duram até 10 anos e a duração vai diminuindo com o passar do tempo. Só 0,5% sobrevive mais do que 50 anos. Para o presidente da Anoreg, não há uma ligação entre as facilidades para o divórcio e o aumento no número de casais que decidiram desfazer o casamento. Nós temos convicção de que não é a facilidade que incentiva o casal a se divorciar. Na verdade, o que existia antes dessas facilidades? Casais que estavam separados de fato, mas em situação irregular. Eles não iam à justiça para oficializar aquele divórcio. Com essa simplificação, eles vão ao cartório e fazem a escritura de divórcio e averbam no registro de casamento. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Paulo Fernando Melo. Boa tarde, obrigado pela presença. Então, e na opinião do senhor, você acredita que o número de divórcios aumentou porque o processo ficou mais simples? Então, com o advento da emenda constitucional 66, que acabou com o prazo da conversão no direto em divórcio, facilitou demasiadamente. Então, a lei anterior foi sábia do divórcio, porque dava um prazo de 1 ano para a conversão, para que as pessoas pudessem procurar um terapeuta, um psicólogo, um padre, um pastor, até mesmo tentar uma reconciliação. Com a extinção desse prazo, evidentemente, qualquer briga, qualquer demanda do casal pode suscitar um pedido do divórcio mais rápido. Pois é, agora, qual mais rápido que é esse processo de divórcio? Então, neste caso, basta o casal levar os documentos, a certidão de casamento e, caso não haja filhos menores ou filhos incapazes, menos de 3 dias já consegue o divórcio. E é necessário a presença de um advogado? Ou a presença do advogado, ou no caso, um defensor público. Tem que ser um advogado para cada um, ou eles podem Geralmente sim, então é uma questão de economia, né? Então, já que é consensual, basta um advogado. Pois é, e quando não há consenso, quando uma das partes não quer o divórcio, como é que fica a situação? Então, nós temos 3 tipos de divórcio, né? O consensual, o litigioso e o extrajudicial. Então, não havendo consenso, obviamente tem que procurar a justiça no divórcio litigioso, que é mais demorado e também mais caro. Que é aquele da lei anterior, né? Exatamente. Que ele mesmo traz. A mesma coisa da separação não consensual? Exatamente. Com as mesmas regras, mesmas né? regras. Como é que é? Hoje o divórcio está mais rápido, mas e esse tipo de separação? Continua sendo demorado, pouco burocrático? Continua sendo demorado por causa das questões da justiça, dos prazos. E também, muitas vezes, no caso dos menores, o Ministério Público tem que ser ouvido para defender os interesses dos menores. Quem costuma pedir mais divórcio, homem ou mulher? As mulheres são mais decididas. É, né? Tá certo. Bom, agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir. Sou dona de casa, Maria José. Eu gostaria de saber se a guarda dos filhos é decidido na hora da separação. Então, isso é decidido no momento da separação? Bem, se for consensual, obviamente eles já se precaveram antes. No caso da justiça,
aí de acordo com a sentença prolatada pelo juiz. Pois é, agora quando não há um consenso entre os pais sobre quem vai ficar com a guarda dos filhos, ou até mesmo divisão de bens, o que acontece? Vai para a justiça? Vai para a justiça, cada advogado fará a sua petição com as suas argumentações e no final o magistrado então vai decidir a melhor coisa para o casal e para os filhos. Pois é, esse é um processo demorado, enquanto não se resolve, como é que fica? É bastante demorado devido ao volume de ações na justiça, das demandas, então realmente pelo cartório é sempre mais rápido, mais fácil. Mas enquanto não decide com quem vai ficar a criança, por exemplo, ou o incapaz, ele fica com quem? Geralmente com aquele que ofereça melhores condições para atender as demandas dessa criança ou desse incapaz. Isso vai ser analisado no momento da separação? Exatamente. Pelo juiz, por quem estiver analisando o caso, né? Exatamente. Agora, com relação ao pagamento de pensão, se uma das partes está desempregada no momento, a outra é obrigada a pagar uma pensão? Então, na petição deve constar dispensa ou não dessa pensão alimentícia. Se uma das partes provar que não está em condições, a justiça pode determinar que a outra parte, então, arque. E ela vai ficar pagando até a próxima pessoa, até a pessoa conseguir um emprego ou não? A qualquer momento pode ser feito um pedido de revisão da ação de alimentos, se verificar que outra pessoa já está em condições econômicas para atender a questão. Tá certo. E vamos agora a outra pergunta feita nas ruas pela nossa equipe. Vamos ouvir. Meu nome é Célia Farias, eu sou professora e gostaria de saber, eu preciso levar testemunha para ter o divórcio? Para casar precisa de testemunha e para separar? Não há necessidade, já que é feito no cartório, já que é consensual, não precisa de testemunha. Agora, o divórcio ele tem que ser feito na mesma cidade em que a pessoa se casou? Não necessariamente, ele pode ter contraído o casamento no município e está morando em outro, e o divórcio pode ser feito, basta ir ao cartório, ofício de notas de registro. Sim, e se os dois estão já separados há um tempo, mas um mora até fora do país? Como é que faz para oficializar o divórcio? Eles têm que se juntar em algum momento e ir juntos no mesmo cartório? A legislação também já facilitou isso e é possível fazer perante os órgãos diplomáticos, no consulado do Brasil nos outros países. Mas de qualquer forma pode estar cada um em um canto, né, para fazer esse processo? Exato. Tá certo. Temos agora mais uma outra dúvida. Vamos responder. Meu nome é Estão, eu sou brialista, gostaria de fazer uma pergunta, se eu posso me casar após separar ou deveria esperar algum tempo? E com relação a isso, a pessoa se divorciou hoje, amanhã ela já pode casar com outro? Então, se a pessoa separou, divorciou, no dia seguinte já conseguiu essa proeza de conseguir uma esposa, é possível casar novamente. Tá certo. Agora, a maior dificuldade ainda é com relação a casal que tem filhos, né? Exatamente. Aí, neste caso, tem que ir pela via judicial. Não é possível fazer essa separação via cartório, tendo filhos menores ou incapazes, né? Tá certo. Agora você estava me explicando que a mudança, então, de fato, foi com relação ao divórcio. Para a separação consensual, o processo ainda continua um pouquinho lento, né? Continua mesmo. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Estamos à disposição.